Gustavo Corsão, A Igreja Católica e a Outra. Artigo sobre a crise da Igreja. O esvaziamento católico. O Globo, 13 de setembro de 1975. Estamos cansados de clamar contra a enxurrada de impurezas que se instalou intramuros eclesi pelas portas que a própria hierarquia católica abriu, num gesto largo e moscovita, como diria Fernando Pessoa, com especial propriedade. Queixamo-nos da infiltração marxista, e dela podemos dizer o que disse Santo Agostinho dos que duvidavam da imprescindível função da Igreja na salvação das almas. Quis negat? E ninguém, que eu saiba, ousou erguer a voz contra a severa interrogação do bispo de Hipona. Ou, se alguém falou, seu insignificante balido não atravessou 15 séculos. Queixamo-nos da invasão do secularismo, da penetração do protestantismo, que foi convidado a colaborar na mutilação da Santa Liturgia. Com cócegas nos ouvidos e inebriados de aberturas, os homens da Igreja escancaravam as portas, e tudo teve licença e convite para entrar. Tudo. Na verdade, porém, o que mais lamentamos não é o monte de coisas que penetraram nos recintos da Igreja. É antes o que saiu, o que se perdeu. Em lugar das infiltrações, choremos o esvaziamento que se observa nas palavras e atos dos homens de igreja de nosso tempo. Mostre-me um só documento, um congresso, um sínodo, uma assembleia em que os bispos ensinem que tudo devemos largar, ou que tudo devemos ter em conta de coisa menor e secundária, que todos os valores do mundo devemos pôr em seu verdadeiro lugar de pó que o vento traz e o vento leva, para seguir o único necessário, que é Jesus por nós crucificado. Na verdade, para seguir esse verdadeiro tudo, precisamos nos desprender do volumoso nada que queremos ser o tudo da vida, quando consideramos a vida e o mundo segundo a carne e não segundo o Espírito. Onde está o homem de igreja que pensa e irradia a doutrina que o apóstolo nos deixou e que os primeiros cristãos transmitiam na Didaquê quando falavam no caminho da morte, que é preciso evitar, e no caminho da vida, que era o da salvação e da volta à casa do Pai? Onde está o bispo que arde de desejo de santidade e que chora a única tristeza deste mundo, a de não ser santo? Chegaram à audácia inacreditável de espalhar a ideia contrária. Hoje o homem não deve cuidar da santificação de si mesmo, devendo cuidar da libertação dos outros. Essa monstruosa doutrina que se impinge com o amor do próximo é, na verdade, uma falsificação do amor que pretende colocar o amor do próximo acima do amor de Deus. Onde está o ensinamento que nos adverte contra essa subversão da caridade que no ensinamento paulino se denominava homem exterior, ou se classificava como viver segundo a carne? Ao contrário desse ensino das coisas do Espírito, ao contrário da vida interior e da procura primeira do reino de Deus, os homens que se agitam nos recintos da igreja de Manaus e Helsinki passaram a querer salvar o mundo segundo a carne. A paz que procuram não é aquele fruto da caridade trazido pelo sangue de Jesus, é a paz exterior, a paz da ONU, desejada com os mesmos critérios e até com o mesmo preço de capitulações vergonhosas com que a procuram os pacifistas do mundo. Meu Deus! Será preciso repetir? Repitamos.
A igreja está neste mundo para guardar e distribuir o preciosíssimo sangue. Está para preparar uma constelação de almas escolhidas que brilhem pelo exemplo da piedade, que ardam pelo calor da santidade. Assim, estrela de Belém, seguindo agora não o curso que trouxe os magos ao berço do menino Jesus, mas seguindo o itinerário que leva àquele outro formidável berço de Jesus, erguido no Calvário ao longo dos séculos e séculos, já que ele nos prometeu: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se os homens da igreja aprenderem a verdadeira lição da mãe e mestra, e se dados em espetáculo do mundo aparecerem como exemplos de vida espiritual, o mundo será melhorado por sua presença catalisadora e exemplar. Se, porém, os homens de igreja quiserem melhorar o mundo com critérios humanos, isto é, se quiserem viver segundo os ímpetos e não segundo o Espírito, se quiserem trabalhar no mundo antes de terem trabalhado na própria alma, com as ferramentas de Jesus, então, meu Deus, em vez de exemplo de santidade, em vez de estímulo para o bem maior, darão um espetáculo de circo, como se viu em Manaus e em Helsinki. O espetáculo oferecido ao mundo pela gente de igreja é apavorante e muito mais grave do que uma preferência às coisas temporais e exteriores. Os padres e bispos secularizantes foram compelidos a rejeitar a vida interior, a vida espiritual, o sangue de nossa redenção. A Igreja de Cristo foi rejeitada em benefício de outra. E é esse adultério espiritual que nos autoriza a repetir aquela sinistra simetria. Os apóstolos deixaram tudo para seguir Jesus. Os modernos homens dessa outra igreja aceitam tudo para não seguir Jesus. Aos ingênuos que não levam a conversão de critérios até a decisiva rejeição da igreja, mas pensam que é largueza mental esse ecumenismo e essa secularização que culminou em Helsinki, lembrarei duas frases, uma de Solzhenitsyn e outra de Etienne Gilson. O primeiro, a propósito do Congresso de Helsinki, presidido pelo cardeal Casaroli e abençoado pelo Papa, diz que a Terceira Guerra já houve e já foi perdida. A segunda, de Gilson, a propósito do diálogo impossível entre católicos e comunistas, traz este melancólico arremate: seremos engolidos por eles, e só nos restará o ridículo da aventura. Esse foi o artigo de Gustavo Corsão, publicado em Globo no dia 13 de setembro de 1975. E esse artigo fala do esvaziamento. Pode parecer até contraditório no dia de hoje. Eu tiro aqui, como eu vou na missa aos domingos aqui perto de casa, né? Eu moro aqui no Riachuelo. E a igreja está cheia. A igreja está sempre cheia. Mas você entra na igreja e é uma coisa... É muito barulho. Primeiro é aquele ensaio do pessoal que é responsável pela música, aquele ensaio, aquela música alta, bateria. Aí o baterista ensaia um sambinha, ensaia. E você está dentro da igreja, né? E aqui não vai nada contra o samba, nada. Mas você está na igreja. A igreja é a casa, né? A casa de Cristo. Lá está o sacrário. Lá está o próprio Cristo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Criador. E você anda naquele recinto onde vai haver um sacrifício e onde Deus vai estar presente ali na hóstia consagrada novamente, é como se não tem silêncio. É uma barulheira infernal mesmo. Será que indo para estar na presença de Deus,
a pessoa não iria, né, o católico não iria fazer silêncio. Por exemplo, você vai para um lugar onde quem vai estar ali vai estar o seu Criador. Você não vai estar pensativo, não vai estar fazendo nenhum exame de consciência, você vai entrar como se nada tivesse para acontecer daqui a alguns minutos, daqui uns 20 minutos, uma meia hora, que será a consagração. Então aí, ver essa igreja cheia, ver esse artigo, ler esse artigo do Gustavo Corsão, né? Foi escrito em setembro, né? Foi nesse mês, em 1975. Já vão lá quase 30 anos. 29 anos, 28. Então você vê assim, caramba, cara, complicado mesmo. E para falar um pouco mais de Gustavo Corsão, tem um site na internet que é o site Permanência, né? Ih, agora não dá, não ficou legal não. Aí, esse site aqui, ó. Editora, site Permanência, permanência.org. Aqui ele tem uma página só sobre Gustavo Corsão. Tem quem foi Gustavo Corsão, uma bibliografia comentada de alguns livros. Vou abrir aqui só pra gente ver, ó. Que é quem foi Gustavo Corsão. Tem algumas fotos dele, com Júlio Fleshman, aqui, ó. Tem aqui falando desse site. Aqui tem a criação do site. Ó. O site foi fundado em 29 de setembro de 1968, né? Por Gustavo Corsão e diversos intelectuais católicos, egressos do Centro Dom Vital, tradicional associação cultural católica. E o Centro Dom Vital ainda existe aqui no Rio, ainda não visitei não, pretendo visitá-lo. Aqui, ó, quem foi Gustavo Corsão, né? É um texto do próprio testemunho do Júlio Fleshman, que conviveu com ele, que vários comentários, o jornal o Globo, Nelson Rodrigues, Ariano Suassuna, Manuel Bandeira, né, e outros anônimos aqui que falam de Gustavo Corsão, da alegria de ter um conhecido, né? Aí essa bibliografia comentada aqui, ó, comentário de vários livros dele, ó. Descoberta do Outro, Três Alqueires e uma Vaca, Lições de Abismo, As Fronteiras da Técnica. Então, quem se interessar mais por Gustavo Corsão, só procurar aqui o site Permanência. E o convite, né? Convite a ler Gustavo Corsão, A Igreja Católica e a Outra. Então, vamos ler